Bom, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aí ao meu canal Expert em DTM. Sou Lucas Carvalho e hoje vou falar um pouquinho para vocês por que o profissional odontólogo, dentista, depende tanto de exame para diagnosticar e tratar a disfunção temporomandibular. Então vamos pensar um pouquinho hoje nos exames de imagem que nós temos disponíveis, os tipos de exame mais pedidos, a definição de exame de imagem e como que a gente consegue auxiliar o nosso paciente em algumas situações sem nenhum exame de imagem, tá? Então, isso que eu vou falar um pouquinho para vocês hoje. Vamos desmistificar um pouquinho tudo isso aí. Então, pessoal, por que depender tanto do exame para diagnosticar disfunção temporomandibular? O que são os exames de imagem dentro da nossa profissão, dentro da odontologia propriamente dita? O exame de imagem são procedimentos que servem para você observar a parte interna do organismo, a gente em diagnósticos ou abordagens para tratamentos, abordagens terapêuticas. A maior parte destes testes permite o estudo do nosso corpo de uma maneira não invasiva. O que seria isso? Você consegue visualizar o indivíduo internamente de forma indolor, de forma rápida. Isso explica e muito a popularização em países de todo o mundo dos exames de imagem propriamente dito. Pensando em exames de imagem para disfunção temporomandibular, quais são os exames mais pedidos e quais as estruturas que nós vamos visualizar nessas situações em que o paciente tem algum tipo de sintomatologia de disfunção temporomandibular. Os exames mais comuns são a radiografia panorâmica, além da periapical completa. Eu não coloquei a periapical completa aqui, porque a periapical são exames radiográficos dentários. Então, a radiografia panorâmica você ainda consegue visualizar alguma coisa em termos de articulação temporomandibular, mas tem um viés muito grande, porque você tem uma imagem com uma ampliação de 25% a 30%. Então, a radiografia de panorâmica não é o exame de primeira escolha e nem o mais indicado para você fazer qualquer tipo de avaliação da articulação temporomandibular. O segundo é a tomografia computadorizada Cone-Beam, é um outro tipo de exame de imagem para avaliar a articulação temporomandibular. A tomografia computadorizada Cone-Beam você consegue avaliar as estruturas ósseas somente. Da mesma forma que as radiografias, você consegue visualizar todas as estruturas ósseas, ou seja, estruturas mineralizadas. E o terceiro exame para você visualizar a articulação temporomandibular, dos mais pedidos, é a imagem de ressonância magnética, em que você consegue visualizar tecidos moles e avaliar, por exemplo, um deslocamento de disco com, sem redução, e até mesmo um desarranjo mais interno, como que a gente chama de adesão do disco articular, que é quando o disco articular adere dentro da fossa mandibular e a cabeça da mandíbula não consegue ultrapassar esse disco articular para fazer toda a biomecânica de abertura e fechamento de boca. Então, esses são os exames mais comuns para avaliar a articulação temporomandibular. Pensando nisso, nós vamos pensar um pouquinho em cada um deles, tá? Então, radiografia panorâmica, e se você perguntar, olha, você como dentista, para fazer uma avaliação mais detalhada, o ideal é que você já tenha um exame radiográfico, uma radiografia panorâmica e um periapical completo em suas mãos. Por quê? Porque você vai avaliar o paciente, na verdade, como um todo. Porém, para avaliar a articulação temporomandibular, a radiografia panorâmica não é um exame bem indicado devido a toda a ampliação e sobreposição de imagens. A gente sabe que a radiografia panorâmica você tem de 25% a 30% de ampliação. E, além disso, você tem sobreposição de imagens na região, então tem um viés muito grande para você avaliar com fidelidade toda a estrutura de fossa mandibular e cabeça da mandíbula. E você só consegue visualizar, em termos de articulação temporomandibular, a radiografia panorâmica, as estruturas ósseas, fossa mandibular e cabeça da mandíbula. De praxe, a gente sempre sugere que o profissional, que o dentista, sempre tenha em mãos uma radiografia panorâmica e um periapical completo para uma avaliação inicial do paciente como um todo, do paciente clínico mesmo, tanto para reabilitações quanto para avaliação de primeira consulta. Então, é um exame importante nesse sentido. Mas ele não vai te acrescentar em nada para diagnosticar, por exemplo, uma disfunção temporomandibular. Um outro exame muito pedido é esse aqui agora, que eu estou mostrando para vocês, que é a tomografia computadorizada Cone-Beam,
que é como se fosse uma radiografia em 3 dimensões. Então, a tomografia, você consegue visualizar a cabeça da mandíbula, a fossa mandibular, em 3 dimensões, tá? A tomografia computadorizada, da mesma forma que a radiografia, ela é exclusivamente para avaliar estruturas mineralizadas, estruturas ósseas, e não tecidos moles, tá? Então, esse outro tipo de exame é a nossa tomografia computadorizada, Cone-Beam, que é a mais utilizada na odontologia. Esse terceiro exame aqui é a imagem de ressonância magnética, que é onde você avalia os tecidos moles da articulação. Nessa imagem mais acima, se vocês observarem, você tem ali o paciente quando está em boca fechada. Então, o paciente com boca fechada, você tem na pontinha da seta ali a banda posterior do disco articular. Na ressonância magnética, é importante relembrar que ela é o contrário da tomografia computadorizada, tá? Então, na ressonância magnética, o que era radiopaco, entre aspas, na tomografia computadorizada, na imagem de ressonância magnética é radiolúcido. Só que a nomenclatura não é essa. A nomenclatura dentro de tomografia computadorizada, você fala em hiperdensidade e hipodensidade. Vou mostrar isso mais à frente um pouquinho. E na imagem de ressonância magnética, a nomenclatura é hipossinal e hipersinal. Então, esse aqui é um exemplo de avaliação da articulação temporomandibular, o paciente com a boca fechada e o paciente mais à frente com a boca aberta. Na ponta da seta, você consegue visualizar o disco articular. Na primeira porção ali, quando ele está com a boca fechada, ele está anteriorizado, e quando ele abriu a boca, ele recapturou o disco. Então, você tem, numa situação como essa, um deslocamento de disco com redução. Agora, por que nós, dentistas, queremos tanto o exame primeiro, o exame de imagem primeiro? Existem inúmeras citações e ilustrações a respeito disso, mas o mais importante é a gente sempre pensar o seguinte: você pede o exame de imagem e ele tem uma importância muito grande para você quando ele tem o poder de mudar o seu diagnóstico. Quando esse exame de imagem não tiver o poder de mudar o seu diagnóstico, ele não vai ser tão relevante, tá? Porém, nós precisamos da imagem em algumas situações, principalmente quando você suspeita de um processo degenerativo na articulação temporomandibular ou quando você suspeita de um desarranjo interno mais crônico, pacientes que têm, por exemplo, uma adesão do disco articular ou até mesmo um deslocamento de disco sem redução a longo prazo, processo mais crônico, mais duradouro, mais longo, tá? Então, a importância da gente entender que o exame de imagem, ele tem sua importância e sua relevância, mas ele não é tão essencial quanto se pensava. Agora, o paciente com sintomatologia. Então, chegou o paciente para você lá com toda a sintomatologia aí de disfunção temporomandibular. Então, o paciente, vamos lá, o paciente tem uma dor na face, tem dor na TM, tem som de estalido e o paciente chegou para você. O que você vai fazer para resolver o problema desse paciente? Você vai fazer uma avaliação dele clínica ou antes de qualquer avaliação clínica, você já vai solicitar um exame de imagem. Qual seria o ideal? Eu sempre falo com meus alunos, e isso eu aprendi na época ainda de mestrado e doutorado, na faculdade de medicina, na parte da neurologia, que foi onde que eu cursei todo o meu mestrado e doutorado. O objetivo maior do diagnóstico é você conseguir entender o que o paciente tem. Você tirar um coelho da cartola ali, identificar o problema do paciente, para aí sim você traçar o planejamento de tratamento. E a avaliação clínica, ela é primordial, ela é essencial. Então, o primeiro pilar, o pilar mais importante no diagnóstico é a avaliação clínica. O exame de imagem, ele é apenas um exame que vai complementar, na verdade, a sua avaliação clínica. Então, o mais importante é, primeiramente, você fazer uma avaliação clínica e, num segundo momento, se houver a necessidade, aí sim, você pede um exame complementar, como uma tomografia computadorizada ou uma imagem de ressonância magnética. Eu vou mostrar um pouco para vocês mais à frente quando e como solicitar esses tipos de exame. Agora, quando você pede um exame, por exemplo, como uma imagem de ressonância magnética,
nessa situação aqui, eu coloquei essas imagens aqui para entendermos como seria interpretar uma imagem de ressonância magnética, como nessa imagem aqui. Então, as 3 primeiras imagens de cima, na letra A, é quando o paciente está com a boca fechada. Na primeira situação, está escrito ali, subluxação anterior do disco redutível. O que seria isso? Tá? Observem que a nomenclatura para imagem de ressonância magnética, ela muda um pouco em relação à tomografia e à radiografia. Então, na imagem de ressonância magnética, tudo que tem líquido, ou seja, tudo que tem mais hidrogênio, são estruturas que nós chamamos de estruturas com hipersinal. Então, por exemplo, a medular da cabeça da mandíbula, se vocês observarem a cabeça da mandíbula aqui na imagem, na foto A, da boca fechada, a primeira imagem aqui, a parte interna da cabeça da mandíbula todinha, ela tem uma imagem mais esbranquiçada, que na radiografia a gente chama de radiopaco. E na ressonância magnética é chamado de hipersinal. Hipersinal por quê? Porque as ondas de radiofrequência na ressonância magnética, elas captam mais os tecidos que têm mais hidrogênio. Então, a medular, ou seja, a superfície interna da cabeça da mandíbula, ela tem mais hidrogênio, então você tem um hipersinal. É como se você tivesse uma estrutura mais radiopaca, entre aspas, que é a nomenclatura da radiografia. E ao redor da cabeça da mandíbula, se vocês observarem, uma imagem mais escurecida é chamada de hipossinal. Porque ao redor, o que você tem ao redor da cabeça da mandíbula? Você tem cortical, que é uma estrutura extremamente mineralizada. Você tem pouquíssimo hidrogênio. Então, você tem uma captação baixíssima de hidrogênio nessa região. Então, por isso, você tem uma imagem escurecida, tá? Então, você tem um hipossinal. O disco articular, que é um tecido cartilaginoso, se vocês observarem, ele tem esse hipossinal também, tá? Na pontinha da seta aqui, você consegue visualizar a parte posterior do disco articular. Então, você consegue entender o quê? Que o disco articular, ele está anteriorizado, no paciente com a boca fechada. Então, nessa primeira imagem aqui, o disco articular está todo anteriorizado. Se vocês observarem na cabeça da mandíbula, um pouquinho mais abaixo aqui, da onde está o disco articular, isso aqui é o músculo pterigoideu lateral. Olha que imagem bonita. Aqui está separando exatamente o pterigoideu lateral superior do inferior. Então, aqui você tem o pterigoideu lateral superior inserindo aonde? Inserindo no disco e na cabeça da mandíbula. E o lateral inferior inserindo apenas na cabeça da mandíbula. Só a título de ilustração para vocês entenderem como que é essa interpretação de um exame de imagem de ressonância magnética, que não adianta você solicitar e não saber interpretar e só olhar simplesmente o laudo que chega do laboratório. Eu acho que isso não faz sentido para o profissional que trabalha com dor orofacial, com disfunção temporomandibular. Nessa segunda imagem aqui da letra A, se vocês observarem, na pontinha da seta, é a parte anterior do disco. Então, o disco está todo anteriorizado. Tá? Então, isso aqui é um deslocamento de disco, na maioria das vezes, sem redução, quando ele está com essa anteriorização muito grande. Tá? E aqui na frente, um pouco mais, o disco está todo muito anteriorizado, muito mais anteriorizado. Observe aqui na terceira imagem aqui do boca fechada, na letra A, o disco com essa imagem aqui de hipossinal, ó, um desenho de gravatinha, como se fosse aquela gravatinha borboleta, o formato do disco articular, nesse corte sagital, tá, pessoal? Que é você cortar um indivíduo nesse sentido. Eu vou mostrar depois os cortes como são mais à frente ali, tá? Então, só para ilustrar isso aqui. Agora, se você observar as 3 imagens da letra B embaixo, que é o paciente com a boca aberta, então o paciente abriu a boca, o que aconteceu na pontinha da seta? Você teve a cabeça da mandíbula interpondo ela e a fossa mandibular. Então, ele tinha uma pequena luxação, que a gente chama de subluxação, e você teve a redução do disco articular na abertura de boca. É um deslocamento de disco com redução. Na segunda imagem, você teve também a redução. Você observa aqui na pontinha da seta que o disco articular está sobre a cabeça da mandíbula. E na terceira imagem, olha onde está a cabeça da mandíbula e olha onde está o disco articular. Olha a distância.
Então, o paciente está tentando abrir a boca e a abertura de boca está limitada, ele não está conseguindo abrir. E o disco aqui, ó, no formato de borboletinha, ó, de gravata borboleta, a pontinha da seta da última imagem da letra B do paciente com a boca aberta. Você vê que o disco está todo anteriorizado. Então, numa situação como essa, você tem um deslocamento de disco sem redução. É lógico, pessoal, que isso aqui, eu estou pincelando para vocês terem uma ideia de como é uma interpretação de exames e aonde você consegue visualizar o disco articular e toda a estrutura óssea em um corte sagital de uma imagem de ressonância magnética. Mas numa aula como essa, acaba sendo um pouco rápido para a gente passar muito conteúdo. Então, sugiro a vocês que acompanhem nossos conteúdos diários para vocês conseguirem entrarem realmente nessa especialidade que é a disfunção temporomandibular. Agora eu vou continuar um pouquinho e falar um pouco agora da tomografia computadorizada Cone-Beam. Então, nessa imagem aqui, vamos tentar interpretar essa tomografia computadorizada Cone-Beam. Você tem lá na letra A cabeça da mandíbula, a pontinha da seta está mostrando a cabeça da mandíbula. O paciente ali está com a boca fechada. Como eu sei que ele está com a boca fechada? Observem o meato acústico externo, essa imagem toda escurecida no formato oval, tá? Então, o meato acústico externo é uma referência para você, tanto na tomografia computadorizada como na ressonância magnética, porque o meato acústico externo ele vai estar sempre escurecido, tá? Que é chamado hipossinal na ressonância magnética, e na tomografia, que nós estamos visualizando agora, você chama de hipodensidade. Então, o que muda na tomografia computadorizada em relação à nomenclatura seria isso. Então, onde que é hiperdenso na tomografia computadorizada? A cortical, por exemplo, aqui você tem a cabeça da mandíbula, está vendo a cortical ao redor? A cortical, o que que é? Um tecido extremamente mineralizado. Quando você faz uma tomada tomográfica, a cortical é a estrutura que capta mais radiação. Então, por ser a estrutura que capta mais radiação, ela tem uma hiperdensidade, tem um sinal extremamente opacificado, esbranquiçado. Tá? Então, esse aqui é um corte sagital, tá? De uma tomografia computadorizada Cone-Beam. Se vocês observarem na letra B, o paciente abriu a boca. Você vê que a cabeça da mandíbula saiu lá de dentro da fossa mandibular. Olha como que ela ficou distante do meato acústico externo e ela está passando um pouco da eminência articular. Então, é bem simples vocês entenderem que essa cabeça da mandíbula, ao redor dela, cortical, ela está totalmente íntegra. Tá? Tanto na imagem A quanto na imagem B. E esse corte é um corte sagital, nesse sentido. Agora, na imagem C, mais abaixo um pouquinho, o que vocês visualizam? Observem que mudou o corte. O corte agora é nesse sentido. Ó. É um corte chamado corte coronal. Então, no corte coronal, você consegue ver se o disco articular, não somente se ele está anteriorizado. Isso quando você pensa em ressonância, aqui eu estou falando de tomografia. É só para ilustrar um pouquinho lá atrás. Porque na ressonância, você, além do corte sagital, você também faz o coronal. Porque o sagital, você consegue ver se o disco está ou para anterior ou para posterior. E o corte coronal, você consegue entender se o disco está ou lateralizado ou para medial. Tá? Você consegue ver esse deslocamento lateromedial do disco articular. Voltando aqui para a nossa interpretação de exame da tomografia computadorizada especificamente, na pontinha da seta ali da letra C, nesse corte coronal, vocês observem ao redor da cabeça da mandíbula a integridade da cortical óssea. Então, você tem toda uma cortical hiperdensa e íntegra. Se vocês observarem os cortes D e E, são, na verdade, um outro paciente. Então, o corte D e E, você já observa que no D o paciente está com a boca fechada e no E ele já está com a boca aberta. Você vê que ele saiu lá de dentro da fossa mandibular, que é a pontinha da seta preta agora. E esse paciente, se você observar, ele já tem uma alteração de forma da cabeça da mandíbula. Ele tem aqui na pontinha da seta o que nós chamamos de osteófito, que é uma remodelação óssea. Então, esse paciente, muito provavelmente, ele tem um processo degenerativo chamado osteoartrose. Ele teve uma remodelação óssea e um processo inflamatório naquela região. E na letra F, se você observar as duas pontinhas da seta ali, está mostrando o quê? O corte coronal agora, tá? Na D e na E, e na A e na B, o corte é sagital. E na letra C e na letra F, o corte é coronal.
Então, vocês observem a remodelação óssea, olha a diferença da C para F, como que a F está mais alterada, a estrutura óssea. Então, houve uma remodelação. Como eu sei que não tem um processo inflamatório em atividade? Porque a cortical está toda delimitada, o espaço hiperdenso está todo delimitado. Então, como ele está todo delimitado, você não tem um processo inflamatório ali, você não tem uma erosão, por exemplo, que seria uma imagem, um hipossinal no meio ali da cabeça da mandíbula. Então, só um pincelado para vocês em relação à interpretação, tanto da tomografia computadorizada, quanto da imagem de ressonância magnética, são dúvidas muito grandes dos colegas, dos profissionais. Agora, às vezes, o aluno me pergunta qual que seria o melhor momento para eu pedir um exame? E qual o benefício que isso vai dar para o meu paciente? Olha, o melhor momento para você pedir um exame de imagem é quando você, por exemplo, suspeita de um processo degenerativo. Então, por exemplo, você recebe um paciente que tem uma limitação de abertura de boca, não está conseguindo abrir totalmente a boca, ele tem um histórico passado de som articular na forma de crepitação, por exemplo. Crepitação é aquele som articular como areia, como rangido. Então, esse paciente que tem um som de crepitação, esse som de areia, esse som de rangido, é um paciente que muito provavelmente ele tem uma remodelação óssea na cabeça da mandíbula e ele tem esse som articular por isso. Então, nessas situações de suspeitar de um processo degenerativo, é interessante você pedir uma tomografia computadorizada Cone-Beam para avaliar a integridade da estrutura óssea. E outra situação que seria importante você pedir um exame, paciente que tem aí um som articular de estalido e você está com uma certa dificuldade em diagnosticar o problema dele. Ou o paciente chega para você com uma limitação de abertura de boca, totalmente sem som articular, e você está com uma dificuldade em conseguir identificar que tipo de desarranjo interno que esse paciente tem. Aí, nesses casos de desarranjo interno, é interessante você pensar numa imagem de ressonância magnética. Por quê? Porque é o exame que vai avaliar toda a estrutura de tecidos moles da articulação temporomandibular. E o benefício para o paciente em pedir exame, o benefício para você é que você vai estar cercado por um documento físico que comprova que realmente o paciente tem tudo aquilo que você avaliou clinicamente, tá? E qual exame pedir? Como eu já mostrei para vocês, se você tem suspeita de processo degenerativo, de uma osteoartrose ou osteoartrite, você pede a tomografia computadorizada, que é o exame padrão ouro para avaliar tecido duro. Se você tem uma suspeita de desarranjo interno, deslocamento de disco sem redução, por exemplo, e você pede uma imagem de ressonância magnética, que é o exame padrão ouro para avaliar esses tecidos moles da articulação temporomandibular. Então, esses são os exames mais solicitados. Uma coisa que às vezes o aluno me pergunta, você pede o exame e faz o diagnóstico depois? Já falei lá atrás sobre isso. Você faz o diagnóstico primeiro, você faz uma avaliação clínica primeiro, uma tomada de história do paciente primeiro. Fez o diagnóstico, aí sim, se houver necessidade, ou se o exame complementar, o exame de imagem, puder mudar o seu diagnóstico ou tiver o poder de mudar o seu diagnóstico, aí sim você vai pedir esse exame complementar, seja uma imagem de ressonância magnética, uma tomografia, ou até mesmo uma ultrassonografia, que é um exame que você consegue ver os tecidos em movimento. Em algumas situações, a gente acaba pedindo também, tá? Agora, como eu faço isso e como eu solicito esse tipo de exame de imagem? Então, só para vocês entenderem aqui, você divide o crânio em 3 planos: o plano frontal, sagital e axial. Esse plano frontal, na verdade, você tem os cortes coronais, que é o corte coronal, na verdade. Então, esse corte frontal, a nomenclatura mais utilizada é o corte, é chamado coronal. Então, nesse sentido, é corte coronal. Nesse sentido aqui, você cortar o rosto ao meio, é o corte sagital. E o plano axial, você corta o crânio exatamente nesse sentido. Ó. Na tomografia computadorizada Cone-Beam, normalmente é pedido os cortes tanto coronal, quanto sagital, quanto axial. Na imagem de ressonância magnética, quando você for fazer o pedido, o ideal é você pedir o corte coronal e o corte sagital. Não há necessidade de pedir o corte axial. Tá legal? Porque o corte sagital, você vai avaliar, por exemplo, se o disco está anteriorizado ou posteriorizado,
E o corte coronal, você vai avaliar o disco no sentido médio lateral, tá? Sobre a cabeça da mandíbula ali, tá legal? Então, normalmente é dessa forma que a gente trabalha. Agora, de quanto em quanto tempo pode ser pedido o exame para pacientes que têm DTM? Por exemplo, o paciente que tem uma doença degenerativa, que tem uma osteoartrose ou uma osteoartrite, e você precisou fazer o que a gente chama de viscosuplementação para controlar aquele processo degenerativo e remodelar aquela estrutura óssea que tinha ali uma destruição e uma erosão, ou seja, perda de continuidade da cortical óssea. Olha, é interessante, inicialmente, você fazer um controle tomográfico dessa estrutura que está com esse processo degenerativo anualmente. É interessante fazer, principalmente se você vai fazer um tratamento e um acompanhamento desse paciente, principalmente se o tratamento for um tratamento invasivo, como a viscosuplementação. Então, o ideal é que você faça anualmente esse controle tomográfico nesses pacientes que têm processo degenerativo. Agora, paciente que teve lá um desarranjo interno, um deslocamento de disco sem redução, e o paciente estava sintomático, você fez todo o tratamento, precisa pedir exame de imagem para controle? Nenhuma necessidade de fazer isso. Nenhuma, tá? Então, só a título de orientação aí para os colegas. Eu gosto sempre de explicar que a gente precisa organizar o nosso raciocínio clínico. Como que a gente organiza esse nosso raciocínio clínico? A organização é exatamente isso, você ter um roteiro scriptado de avaliação clínica inicial, para você fazer uma boa tomada da queixa do paciente e entender o que está acontecendo com ele, buscar os fatores causadores do problema dele, para aí sim, depois dessa organização, você traçar um planejamento de tratamento. E quando você pensa em exames de imagem, quando que o exame de imagem vem? No início ou no final? Como eu falei para vocês. O ideal é você fazer uma avaliação clínica, física, colocar a mão no paciente, conversar com o paciente, tomar a história da queixa dele, de forma que você busque, esprema tudo que ele consiga mostrar para vocês que ele teve, que ele está tendo, para aí sim você entender e avaliar a necessidade ou não de um exame de imagem. Agora, esses exames de imagem, efeitos colaterais, eles podem ter efeitos colaterais dos exames de imagem? Olha, quais os efeitos colaterais do exame de imagem? A ressonância magnética, nenhum. A única coisa que você tem que ter o cuidado é que pacientes que tenham qualquer estrutura metálica no corpo, ele tem que ter um cuidado maior na hora de fazer a imagem de ressonância magnética. Em algumas situações é até contraindicado. Tá? Então, por exemplo, o paciente está com um aparelho ortodôntico, na maioria das vezes é indicado fazer a remoção para fazer a imagem de ressonância magnética. Mas não tem efeito colateral nenhum para o organismo, quando comparado a uma tomografia computadorizada, a uma radiografia panorâmica, que tem um pouco mais de radiação, então a gente tem que ter um pouco mais de cuidado em impedir demais esses tipos de exame. Então não tem a necessidade de você fazer controle tomográfico, por exemplo, de paciente que teve um desarranjo interno na articulação temporomandibular. Nenhum. Você só faz controle tomográfico nos pacientes que têm realmente um processo degenerativo em atividade e você está fazendo o tratamento para controlar esse processo degenerativo. Tá bom, pessoal? Então, fechando e respondendo a vocês o nosso tema da aula de hoje. Pedir ou não exame? Eis a questão. Como falei lá atrás, se o exame tiver o poder de mudar seu diagnóstico, você peça. Se o seu paciente for igual o São Tomé, só acredita vendo, peça o exame de imagem. Mas na maioria das vezes você vai observar que clinicamente você consegue diagnosticar a dor orofacial ou a disfunção temporomandibular do seu paciente de forma clínica. Mas o exame de imagem, em boa parte das situações, ele tem sua relevância e é importante você saber interpretá-los para saber qual o melhor exame pedir. Tá bom, pessoal? Então foi isso aí que eu tinha para passar para vocês. Mais um dia, mais uma live aí. Um grande abraço, pessoal. Uma boa noite aí. Fiquem com Deus.